Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais esta manhã imerecida em nossas vidas, mais um domingo, o qual nós pedimos ao Senhor, clamamos ao Senhor, nos permitíssemos vivê-lo, e pela sua unção, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos está sendo concedido esse privilégio. Mais uma manhã altamente abençoada, e nós agradecemos ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Meu amado irmão, minha amada irmã, vamos nesta manhã com toda alegria em nossos corações, celebrarmos, louvarmos, engrandecermos o nome do nosso Deus pelos grandes feitos que Ele tem operado em nós. E o fato de estarmos vivos nesta manhã é uma prova sem igual dessa misericórdia que nos alcançou. Amém, irmão? Nós deitamos ontem e levantamos nesta manhã, e tudo pela misericórdia do Senhor nosso Deus. Mais um culto, mais um momento de uma palavra de Deus para com as nossas vidas. E eu sempre tenho procurado, junto aos irmãos, de não iniciar o culto sem mencionar a nossa igreja que está caminhando, os nossos meninos que estão caminhando, que futuramente estarão fazendo aquilo que nós fazemos. O tempo passa, o tempo está passando, a nossa idade está chegando, temos visto a realidade que tem acontecido no nosso caminhar. Os nossos meninos estão aí. Ontem nós apresentamos aqui na igreja e hoje eles já estão aí despontando de uma forma sem igual para a honra e para a glória do Senhor, porque assim caminha a humanidade. Quero me lembrar nesta manhã do meu amado irmão Miguel, Rafael, do Gabriel, do Gustavo, do Brian, do Pietro também, da minha querida Camille, da minha querida Carol, da Isabelle, do Bernardo. Me lembrar também do Tiago, do Azaf, da Helena, do Caio, do João Pedro, e também da Giovana, e também do Vandrei, que já estão aí sendo preparados e caminhando para a honra e para a glória do Senhor. Amados irmãos, é hora de nós mergulharmos na palavra de Deus, de vermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas antes de mergulharmos na palavra de Deus, eu quero, junto com os irmãos, interceder nesta manhã. A Bíblia diz que muito pode a súplica do justo quanto a sua eficácia. Muito pode a sua oração quanto a sua eficácia. Então nós vamos orar nesta manhã, pedindo a graça de Deus pela vida do nosso do marido da nossa querida irmã de Maria Terezinha, nossa irmã Terezinha, que está internado, está vivendo um momento difícil de coronavírus. Essa situação é muito grave e nós precisamos, meus amados irmãos, atentar para a realidade. Muitas pessoas não valorizam na dimensão a qual precisam valorizar, mas esse coronavírus é algo pesado. Nós precisamos estar atentos. Lá estava o irmão lá vigiando, prudente, e de repente foi acometido. Nós precisamos estar a cada dia mais atento para essa realidade. E a graça de Deus fará a diferença em nós. E também vamos orar também pelo nosso querido irmão, nosso papai, nosso irmão Aurélio, Irmão Aurélio também está internado com a glicose alta, não foi diagnosticado que é coronavírus ainda, graças a Deus, tomara que não seja, mas também está internado no Souza Aguiar, e nós precisamos pedir a Deus pela sua vida, pela vida da sua esposa Albertina, também está com o mesmo problema de glicose alta, e nós temos que orar a Deus pedindo a misericórdia dele para com a vida dos nossos irmãos. Vamos orar nesta manhã, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós, a tua igreja, ó Pai, te louvamos nesta manhã, ó Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre.
Entendemos, ó Pai, nesta manhã, que a alegria que move os nossos corações não é a mesma, ó Pai, que move também a alegria da família da nossa querida irmã Terezinha, da família do nosso querido irmão Aurélio, ó Pai, que, ó Deus, encontra-se, ó Pai, meditando, esperando manifestar do seu poder quanto à saúde, ó Pai, dos seus. Pai, visite nesta hora a vida do irmão Aurélio, ó Deus, abençoando, ó Pai, lá naquele leito o qual ele se encontra, restaurando, ó Deus, a sua saúde, restaurando, ó Deus, a sua força para o louvor da tua glória. E também, ó Deus, oramos nesta manhã pela vida do esposo da nossa querida irmã Terezinha, para que, ó Deus, tudo, ó Pai, transcorra em conformidade com a vontade do Senhor, para que o Senhor repreenda, ó Pai, esta enfermidade, para que o Senhor venha ser com a vida dele, ó Pai, trazendo, ó Pai, a alegria e a paz, ó Deus, que, ó Deus, cada um dos seus familiares precisam ter. Nós cremos, ó Pai, que tu és o Deus Todo-Poderoso, que tu estás no controle de cada situação. E apresentamos estas vidas em tuas mãos, e certos, ó Pai, de que o Senhor há de agir. Nós já te agradecemos, te louvamos e te bendizemos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glórias a Deus. Uma outra realidade, antes de fazermos a leitura da palavra de Deus, eu quero lembrar os irmãos que nós temos um compromisso para com a igreja, para com a obra de Deus, e precisamos a cada dia nos atentarmos para essa realidade. Vamos cumprir os nossos compromissos para a honra e para a glória do Senhor. Abra a sua Bíblia, meus amados irmãos, nessa manhã, no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O capítulo é o capítulo de número 32. Aleluia. E o versículo é do versículo de número 22 ao versículo de número 32, para a honra e para a glória do Senhor. Aleluia. A narrativa diz que Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Aleluia. Amém, irmãos? Diz o seguinte: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, e deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize-me, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou na articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Amém e amém. Senhor Deus, te louvo e te agradeço pela narrativa, ó Pai, que abrem a pregação da tua palavra nesta noite.
Pedimos uma capacitação dos altos céus para entendermos tudo quanto o Teu Espírito há de falar aos nossos corações. Pai, que não seja eu a pregar a Tua palavra nesta noite, nesta manhã, mas que seja o Teu Espírito pregando através da minha vida. Ó Pai, cada palavra que eu proferir que possa ser do Senhor, possa vir do Senhor para alcançar, ó Deus, os corações e abençoá-los como só o Senhor pode fazê-lo. E certos, ó Deus, do manifestar do Teu poder, nós já te agradecemos, te louvamos e te bendizemos antecipadamente, porque o Senhor há de nos abençoar. E toda a igreja diga amém, aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, uma realidade altamente especial nós podemos ver nessa narrativa. Começamos olhando e analisando que Jacó pegou as suas 2 mulheres, pegou as servas, pegou tudo quanto ele possuía e colocou até certo ponto de lado, deixou-os para lá, porque ele tinha um propósito no seu coração. Tinha um propósito no seu coração. Que propósito era esse, pastor? Buscar em Deus aquilo que Deus o havia prometido. Ele tinha um propósito no coração de buscar em Deus uma promessa que Deus havia feito para ele. E o título da nossa mensagem nesta manhã, verdadeiramente é esse: buscando em Deus aquilo que Ele nos prometeu. Amém, irmãos? Buscando em Deus aquilo que Ele nos prometeu. E meus amados irmãos, com base nessa atitude a qual Jacó tomou, eu pergunto com a sua vida nesta manhã: o que faz com que você siga crendo no Senhor nosso Deus? O que motiva você a continuar crendo, a continuar caminhando, crendo no Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu posso dizer, meus amados irmãos, sem qualquer soma de dúvida, que nós continuamos crendo, porque nós sabemos que Deus, Ele não é homem assim como eu, assim como você. Por esse motivo de nós entendermos quem é Deus, que Ele não é homem assim como eu e como você, é que nós continuamos a crer, continuamos a depositar a nossa fé nele. Meus amados irmãos, nós nos esquecemos de quem é Deus. Isso é algo indiscutível. Esquecemos de quem é Deus em determinados momentos de nossas vidas. E por isso, muitas vezes, nós deixamos de cumprir para Ele promessas as quais nós fazemos. Fazemos promessa para Ele e deixamos de cumprir, muitas vezes. Mas preste atenção, ao contrário de nós, Deus é Deus. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Pois tudo o que Ele nos prometeu, preste bem atenção, tudo o que Ele nos prometeu, Ele, pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua graça, e por ter um compromisso na promessa a qual Ele nos fez, Ele tem procurado cumprir cada uma das promessas para com as nossas vidas. Basta mergulharmos no íntimo do nosso ser para entendermos que Deus é bom, que Deus é cumpridor das suas promessas, meus amados irmãos. Hoje, fala-se muito de Deus. Muito fala-se em Deus nesses dias em nossas vidas. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de uma dureza que está fazendo parte nos 4 cantos da terra, fala-se muito de Deus. Eu pergunto a você nessa
manhã, meu amado irmão. Você conhece Deus? Pessoas estão falando, estão colocando realidades de Deus. Eu pergunto, você conhece Deus? Isso eu falo, porque nós afirmamos conhecer Deus, mas só que nós nos esquecemos que precisamos viver as nossas vidas como alguém que conhece Deus verdadeiramente. Precisamos afirmar, sim, mas precisamos viver as nossas vidas como alguém que verdadeiramente conhece, como alguém que verdadeiramente conheceu a Deus. De maneira, meu amado irmão, que a sua marca, quando eu falo a sua marca, eu falo a marca de Deus, precisa estar em nós. É impossível alguém dizer que conhece a Deus e não ter a marca dele na sua vida. Isso foi o que motivou a realidade na vida de Jacó. A ação de Jacó foi uma ação de quem verdadeiramente conhecia e desejava conhecer mais e mais de Deus. Essa foi uma postura de alguém que assim é. E o que aconteceu nessa busca, nesse desejo de conhecer a Deus? Ele recebeu a marca de Deus em sua vida. Qualquer pessoa que passasse a olhar para Jacó, vendo que ele mancou, tudo o que as pessoas tomariam conhecimento era que aquele mancar de Jacó era justamente a prova de que ele havia se encontrado com Deus. Quem é Deus que você serve? Quem é o Deus que você serve? Eu pergunto nesta manhã. Meu amado irmão e amigo, essa pergunta, ela tem um fundamento muito especial. Você diz que serve a Deus, eu digo que sirvo a Deus. Vivemos as nossas vidas a fazermos essas afirmações, mas precisamos perceber se verdadeiramente nós conhecemos o Deus que nós afirmamos que Ele é. Porque é possível, meus amados irmãos, preste bem atenção, é possível servir a alguém, é possível caminhar com alguém sem verdadeiramente conhecer esse alguém. Servir alguém. Durante um bom período da minha vida, trabalhei numa realidade tão grande que fez parte da nossa vida, no grupo Sendas, né? Você que sabe, o supermercado Sendas, aquele mercado que abrangia todo o Rio de Janeiro, era uma situação terrível. E quem era o comandante do mercado Sendas? Esse comandante era Arthur Sendas, o nome dele. Quando você pergunta, eu conhecia esse homem? Conhecia esse homem? As pessoas que trabalhavam com ele, todas elas conheciam ele? Não! A maioria trabalhava para ele, mas não conhecia ele. E nós não podemos, amados irmãos, vivemos essa realidade, ser de Deus, ser servo de Deus e não conhecer o nosso Deus. Precisamos mergulhar e entender a nossa realidade. Quem é Deus? Quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus que você serve? Eu quero chamar vocês para ir comigo até o livro de Deuteronômio. Vamos lá, em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 4. Vamos lá. Versículo 30 e versículo 31. Deuteronômio 4, versículo 30 e versículo 31. Quem é o Deus que você serve? E o versículo 30 de Deuteronômio 4 diz o seguinte: quando estiverem em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, ele atendereis a vós,
então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, e nem te destruirá, e nem esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Quem é o Deus que você serve, meu amado irmão? E pela narrativa que nós fizemos, quando estiver em angústia e todas estas coisas sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, e nem te destruirá, e nem esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Meus amados irmãos, precisamos entender que Deus, Ele é um Deus que jamais se esquece dos seus. Deus não se esquece dos seus. E nós podemos entender que Ele não se esquece de nós. Não se esquece de mim, não se esquece de você. Você está sempre na lembrança do Deus Todo-Poderoso. Entenda isso. Deus está contigo em toda e qualquer situação. Amém, irmão? Deus está contigo. Muitas vezes, nós procedemos como alguém que não conhece ou que não conheceu Deus. Muitas vezes. Nesses momentos de dificuldade que está sendo vivido, muitos são os testemunhos de que vivemos como se não conhecêssemos Deus. Por que, pastor? Nós ficamos desesperados nesses momentos, os quais o Senhor espera que nós estejamos equilibrados. O Senhor espera que haja equilíbrio em nós em meio a essa pandemia. E tem mais, irmãos. Nós ficamos incrédulos quando o Senhor espera que sejamos crentes. Nós temos que ser crente nesses momentos. Você precisa assumir a sua posição de cristão, de crente no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estar atento a tudo que as autoridades têm determinado. Não podemos abrir mão disso, temos que estar atentos. Mas entendermos que o Senhor está no controle, Ele está em nossas vidas. Entendam, meus amados irmãos. Entendam. O Senhor nosso Deus, Ele jamais se esquece dos seus. Jamais se esquece dos seus. E nem das promessas que foram feitas para com os nossos representantes lá atrás. Nem das promessas que Ele fez para com as nossas vidas. Eis que estou convosco todos os dias. O Senhor está conosco em toda e qualquer situação. Quem é Deus, irmãos? Quem é Deus? Deus é cumpridor de todas as suas promessas. Cumpridor de todas as suas promessas. Tudo o que Ele prometeu está se cumprindo. Está se cumprindo. Tudo o que Ele prometeu está se cumprindo. Tudo o que Ele prometeu foi cumprido. Está se cumprindo, foi cumprido. Tudo o que Ele prometeu. E tem mais. Tudo o que Ele prometeu ainda será cumprido. Por quê? Porque Ele é Deus. Há promessas que já foram cumpridas, há promessas que estão sendo cumpridas e há promessas que se cumprirão, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Vamos ver como Deus é cumpridor das suas promessas. No livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas. Aleluia. 2 Crônicas, no capítulo 6. Versículo 10, há uma declaração de Salomão afirmando o quanto Deus é cumpridor das suas promessas. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 10,
diz o seguinte: assim, olha só, assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor. E edifiquei a casa em seu nome, a casa ao seu nome do Senhor, o Deus de Israel. Leiamos mais uma vez. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar do meu pai, de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Deus, meus amados irmãos, é cumpridor das suas promessas para com as nossas vidas. Aleluia! Deus é cumpridor. Vamos começar a pregação nesta hora. Qual o porquê, pastor, desta palavra? Qual o porquê desta palavra para com as nossas vidas? E o porquê desta palavra, meus amados irmãos? Saibam, existe uma promessa para nós. Entendam, existe uma promessa para nós e nós precisamos conquistá-las. Amém, irmão? Existe uma promessa de Deus para nós e nós precisamos conquistá-la. Por quê, pastor? Porque se Deus é Deus, e se Ele prometeu, com certeza Ele há de cumprir. Com certeza Ele há de cumprir. E uma das promessas de Deus para nós, que parece até ter caído no esquecimento, as promessas de Deus para nós, parece ter caído no esquecimento com o decorrer da caminhada, o que nós temos observado, parece ter caído no esquecimento do seu povo, é essa que está no livro de Joel. A promessa de Deus para com a vida da igreja está no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo de número 28. Uma promessa de Deus para nós. Joel 28. Você pode anotar, pode ler aí, na sua casa. Porque, meu amado irmão, essa promessa de Deus diz que Deus derramará do seu espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne santa, sobre todos os seus, Deus derramará do seu espírito, diz a palavra de Deus. Deus derramará. Mas nós temos visto, meus amados irmãos, que parece ter caído esta promessa, parece ter caído no esquecimento da igreja, dos irmãos. Hoje o entendimento distorcido acerca dessa promessa de derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a vida da igreja tem feito parte do coração de muitos. E por causa disso, pessoas têm abandonado essa busca. Têm abandonado essa busca. Deus prometeu. E quem é Deus? Deus é um Deus cumpridor das suas promessas. Se Ele prometeu, com certeza Ele há de manifestar-se para com a nossa vida, derramando do seu Espírito. Entenda, meu amado irmão, o porquê de Jacó ter tomado aquela atitude para com Deus. Por que Jacó tomou aquela atitude de buscar em Deus algo para com a sua vida? Entenda, meu amado irmão, o quanto nós precisamos atentar nas promessas de Deus. Jacó foi
ter com Deus, porque havia uma promessa de Deus para com a vida de Jacó. Ele não foi por ir, havia uma promessa de Deus para a vida de Jacó, e ele não poderia deixar de buscar essa promessa. Não podia deixar que essa promessa caísse por terra. No momento difícil da sua vida, ele não poderia deixar de buscar esta promessa para com a sua vida. E ele foi. Ele foi. Jacó foi buscar essa promessa para com a sua vida. E que promessa é essa, pastor? Que havia de Deus para com Jacó. Mostra para nós essa promessa que Deus tinha feito para com Jacó. E eu vou levar vocês, mais uma vez, na leitura da palavra de Deus. Essa promessa está em Gênesis, capítulo 31. Gênesis, capítulo 31. Olha só como que você será altamente abençoado. Gênesis, capítulo 31. Está a promessa de Deus para Jacó. Gênesis 31, versículo 1 até o versículo 3, tão somente já dá para nós entendermos. Aleluia. Gênesis 31, versículo 1 a 33, de 1 a 3, diz o seguinte. Então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam, olha só o que os filhos de Labão diziam de Jacó. Jacó se apossou de tudo o que era nosso, o que era de nosso pai, e do que era do nosso pai, juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó, Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela. E o que Deus mais disse? E eu serei contigo. Veja mais o versículo de número 33. Ele disse quem? O Senhor a Jacó. Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Aleluia! Esta foi a promessa de Deus para com Jacó. Vai para a casa dos teus pais, para a sua parentela, que eu serei contigo, meu amado irmão. Você viu Jacó tomando aquela postura no início da mensagem, da leitura da mensagem? Abertura da mensagem, você viu Jacó tomando aquela postura de falar com Deus? E podemos entender que Jacó buscou tão somente aquilo que Deus o havia prometido. Jacó procurou buscar aquilo que Deus havia prometido para ele. Entenda, meu irmão, algo mais acerca de Jacó. Jacó era um homem rico. Pelo que você viu na leitura, tudo que pertencia a Labão, ele já estava tomando posse. Jacó era homem rico. Ele não foi buscar em Deus riqueza. Não foi riqueza que Jacó foi buscar em Deus. Jacó possuía o bastante, até para causar inveja nos outros. Causar preocupação nos outros, como nós vimos aqui na narrativa. Jacó também era homem saudável. Ele tinha saúde. Não era saúde que ele buscava em Deus. Aquele encontro não era saúde que Jacó buscava em Deus. Ele tinha tanto o corpo como a mente saudável. A mente e o corpo de Jacó era saudável. Era tão saudável, até demais, e isso incomodava os outros. O que nós precisamos entender, meu amado irmão, nessa manhã? O que nós precisamos entender? Preste bem atenção no que nós precisamos entender no tocante à busca do povo dos nossos dias. A busca do povo de Deus nos nossos dias. Riqueza
e saúde é o que mais tem sido buscado. Preste bem atenção. A riqueza e a saúde é o que mais tem sido buscado nos nossos dias. Mais sido buscado nas igrejas, mais sido buscado no Senhor nos nossos dias. E eu pergunto, será que isso é que é ser abençoado? Ser rico? E ser saudável? Será que é isso que é ser abençoado? Preste bem atenção. Jacó, que brigou, lutou com Deus uma noite inteira, preste bem atenção. Jacó possuía riquezas, e mais, ele tinha saúde. Possuía riqueza e tinha saúde. Mas sem a bênção de Deus, preste bem atenção, sem a bênção de Deus, ele não era um homem feliz. Não era a felicidade que fazia parte da vida de Jacó. Eu quero levar você para uma assimilação melhor ainda dessa realidade. Diz um louvor a seguinte realidade. O que adianta eu ter as riquezas deste mundo? O louvor fala isso. O que adianta eu ter a riqueza desse mundo? Ser honrado por todos, por todas as pessoas, se eu não estiver perto de ti. Diz o louvor, o que adianta ter as riquezas desse mundo, ser honrado por todos, se eu não estiver perto de ti. E é grande essa verdade, irmão. Não adianta a riqueza, não adianta a saúde, não adianta estar tudo nessa dimensão e estar longe do Senhor. Está longe, está afastado do Senhor. O que adianta para nós? O que adianta para nós? Assim como Jacó havia numa dimensão, preste bem atenção a algo acerca da vida dele. Assim como ele havia enrolado a Isaac, o seu pai, Jacó enrolou Isaac, seu pai, no tocante à sua primogenitura. Ele enrolou a Isaac, o pai dele. Mas ele também vivia sendo enganado. Vivia sendo enganado pelo seu sogro Labão. Labão vivia enganando a Jacó, assim como ele havia feito com o seu pai. Ele tinha riqueza, tinha coisas, mas não era feliz. Estava sendo enganado. Entenda, meu amado irmão, uma realidade pesada que Jacó viveu. Jacó se casou com uma boneca linda e maravilhosa. Uma mulher linda, maravilhosa, que era Rebeca. Jacó se casou com ela. Mas qual foi a realidade? Ele recebeu por esposa, numa linguagem bem popular, uma bruxa, uma linguagem bem popular, que era Lia. Em comparação a Raquel, bonita, do jeito que era, a sua irmã era totalmente o oposto dela. E Jacó recebeu ela por esposa. Casou com uma, recebeu outra por esposa. Por quê? Porque Labão, o seu sogro, o enganou. E para ter a sua preferida, Raquel, para que Jacó viesse ter a sua preferida, Raquel, ele teve que servir a Labão por mais 7 anos. Mais 7 anos ele teve que trabalhar para Labão, fazer as coisas para Labão, para poder ter a sua querida Raquel. Guarde algo no seu coração nesta manhã, irmãos. Pessoas têm buscado muitas coisas em Deus. Têm procurado buscar uma série de coisas em Deus. Não acho que isso seja errado, mas também não acho que deva ser o que ocupe a prioridade na sua vida. Entenda algo nessa manhã. Guarde no seu coração. Por mais que nós sejamos, possamos ser, nós podemos acontecer, por mais que nós sejamos, por mais que nós tenhamos coisas, entenda, sem a bênção de Deus,
nós ficamos expostos. Você pode ter, nós podemos ter N coisas, mas sem a bênção de Deus naquilo que nós possuímos, nós ficamos expostos. E tudo que Jacó precisava era a bênção de Deus, era a presença de Deus, era Deus com a sua vida. E por que Jacó tomou essa postura diante de Deus? Por que ele tomou essa postura? Porque nós já vimos em Gênesis 31, versículo 1 a 3, nós já vimos que havia uma promessa de Deus para com ele. Deus havia dito para Jacó voltar para a sua terra, porque ele seria com ele. No momento difícil o qual ele estava vivendo, estava passando, Deus disse, volte para a sua terra, que eu serei contigo. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, nesse momento difícil que você possa estar passando nesta hora, Deus não mudou, Deus é contigo. Deus é contigo. Havia uma promessa de Deus para com a sua vida. E tudo o que Jacó mais precisava, preste bem atenção, tudo que Jacó mais precisava era a bênção de Deus para com a sua vida. Ele já poderia ter tudo, mas precisava sentir a bênção da presença de Deus na sua vida. E tudo o que Deus esperava dele era que ele continuasse a confiar e a buscar essa graça para com a sua vida. E o que o Espírito Santo nos diz nesta manhã? Que o Senhor diz para nós. O Espírito Santo diz para mim, diz para você, diz para nós, para que nós confiemos em Deus. Confiemos em Deus. E eu pergunto nesta manhã, quem confia em Deus? Quem confia em Deus? Quem confia em Deus, diga amém. Aí onde você está, diga amém. Quem confia em Deus. Amém? Mas entenda, meu amado irmão, minha amada irmã, essa confiança em Deus, ela não pode ser demonstrada apenas com palavras. Nesse atual momento da sua vida, não pode ser demonstrada apenas com palavras. É preciso que você tome atitude, que você mostre atitudes que possam expressar, que possa demonstrar essa confiança e fé que você tem que Ele está no controle da sua vida. O que mais nós podemos dizer das nossas vidas nesta manhã? O que mais nós podemos dizer? Nós podemos dizer com toda a certeza e com toda a convicção que o Deus de Jacó é o nosso Deus. O Deus de Jacó é o nosso Deus. E assim como ele agradou-se, como Deus se agradou da confiança de Jacó, de que seria abençoado, Deus se agradou da confiança que Jacó depositou em seu coração, que seria abençoado por Deus. Assim como Deus se agradou, eu posso dizer sem qualquer sombra de dúvida, que Deus se agrada de nós, Deus se agrada de nós, Deus vai se agradar de nós, por nós demonstrarmos a nossa confiança e a nossa fé, e sairmos a buscar em Deus aquilo que Ele nos prometeu. Saímos buscando em Deus aquilo que Ele nos prometeu. Entenda, meu irmão. Assim como Ele abençoou a Jacó, Ele pode abençoar a sua vida nesta manhã. Deus prometeu a Jacó que seria com ele.
Prometeu a Jacó que seria com ele. E enquanto Jacó não sentiu no seu coração o cumprimento dessa promessa para com a sua vida, ele não desistiu de buscar. Não desistiu de buscar essa promessa. Jacó chegou-se diante de Deus, buscou a promessa para com a sua vida. E Deus o abençoou. Deus marcou a sua vida. Para que todos que olhassem para ele pudessem dizer, esse daí foi abençoado por Deus. A que conclusão, meu amado irmão, nós podemos chegar nesta manhã? A que conclusão? Como foi dito nesta manhã, há uma promessa de Deus para com as nossas vidas. Há uma promessa. Deus prometeu derramar do seu Espírito sobre as nossas vidas. Deus prometeu. E como que você tem buscado esse cumprimento desta promessa para com a sua vida? Como que você tem buscado o derramar do Espírito Santo sobre a sua vida? Como que você tem buscado? Há pessoas que vêm num culto, entra de um jeito e sai do outro, sai da mesma forma a qual entrou. Ao invés de sentir algo especial, novo na sua vida, chega e sai da mesma forma que entrou. Entenda, meu amado irmão. Há quem diga que essa promessa de Deus para com a nossa vida já se cumpriu na igreja primitiva. Há quem diga que já se cumpriu essa promessa. E por isso, não é preciso mais buscar. Não é preciso mais buscar. Meu amado irmão, essa promessa se cumpriu, sim, na igreja primitiva. Se cumpriu na igreja primitiva, mas a igreja de Deus, ela não parou na igreja primitiva. Assim como os servos de Deus na igreja primitiva precisavam ser cheios do Espírito Santo, os servos de Deus, nos nossos dias, precisam ser cheios do Espírito Santo. E Deus, como derramou nos dias da igreja primitiva, Deus também derrama hoje, se nós buscarmos o sermos cheios do Espírito Santo. Por isso, meu amado irmão, o título da mensagem desta manhã é Buscando em Deus aquilo que Ele nos prometeu. E Deus prometeu derramar do seu Espírito sobre cada um de nós. E se Deus prometeu, não descanse. Não descanse. Busque até alcançar essa tamanha graça. E uma vez alcançando essa graça, busque essa plenitude de poder mais e mais para com a sua vida. E para terminar nesta manhã, entenda, se não houvesse uma necessidade de ser cheio do Espírito Santo, da igreja ser cheia do Espírito Santo, Deus não estabeleceria essa promessa de derramamento. Que Deus derrame sobre a sua vida o seu Espírito. Que Deus derrame sobre a sua vida a sua unção. Deus derrame sobre as nossas vidas a sua graça, o seu poder, para que verdadeiramente possamos viver a realidade da bênção do Senhor em nossas vidas. Para que uma mudança radical se faça em nosso viver. Deus promoveu uma mudança radical na vida de Jacó. E o Deus de Jacó é o nosso Deus. Ele pode nos abençoar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos pela tua palavra nesta manhã, essa palavra que altamente nos abençoa. Pedimos uma capacitação dos altos céus para entendermos mais e mais aquilo que o Senhor tem a derramar sobre as nossas vidas.
E que possamos buscar, ó Deus, a cada dia mais e mais, ó Deus, a tua unção. Possamos em cada culto, Senhor, na tua casa, buscarmos o ser cheio do teu Espírito Santo. Não, ó Deus, nos atentarmos ao sairmos daqui deste lugar, sairmos da tua igreja sem esse derramar do teu Espírito sobre as nossas vidas. Que a tua graça continue fazendo, ó Pai, a diferença em nós. Encha-nos do teu Espírito, é o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém. Glórias a Deus. Aleluia.